senhor abriu aí a escotilha? Então tá. Já está aparecendo aqui. Então vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 19, diz assim a Sagrada Escritura. Por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em vós, para que Cristo habite em nós, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podeis compreender perfeitamente com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento humano, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Os irmãos podem ficar tranquilos que eu não vou dar estudo bíblico domingo à noite não, mas eu preciso esclarecer uma coisa antes de eu começar a pregar. Eu estou usando uma Bíblia Almeida Corrigida Fiel, e eu gosto também da Almeida Revista e Corrigida. Neste texto em particular, eu não estou dizendo que toda a tradução é ruim, mas nesse texto em particular, a Almeida Revista e Atualizada, a NVI e a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Essas três Bíblias, nesse texto em particular. A ARA, a Almeida Revista Atualizada, a NVI, nova versão internacional, e a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Elas dizem assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai. E para aí, não tem a expressão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para aí, perante o Pai. Exclui do texto o termo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual o problema disso? O problema é que a carta aos Efésios é uma carta que diz que nós estamos assentados à destra de Cristo e que estamos em Cristo e estamos andando com Cristo. Aí nesse versículo você vai excluir a expressão do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cria-se um problema. O versículo 16 diz o seguinte: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados pelo seu Espírito. E aí fica no versículo 14 o Pai e no 16 o Espírito Santo. E aí naquela versão que para no Pai, fica só o Pai e o Espírito, ficou faltando o Filho. Então fica cortada a expressão da Trindade no texto. Porque veja bem, versículo 14: perante o Pai de nosso Senhor, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma um nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito, o Espírito Santo no homem interior. Se eu tiro a expressão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tiro a Trindade da passagem, embora a intenção da passagem não seja falar sobre a Trindade, mas tirar a Trindade de qualquer texto é temerário. Portanto, se você tiver na sua mão aí agora uma ARA, Almeida Revista Corrigida, ou uma NVI, nova versão na linguagem de hoje, não estranhe o fato de não ter o termo o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Eu vou pregar usando Almeida Corrigida Fiel, que diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, minha gente, é um problema quando o pregador ele começa, vira para o seu irmão e diz que ele é bonito, vira para o seu irmão e diz que Jesus está com ele.
é um problema quando o pregador faz isso. Principalmente se você chegar atrasado na igreja, a igreja estiver cheia e você tiver obrigatoriamente que sentar do lado daquele ex ou daquela ex que te deu tanto problema que se você não terminasse o relacionamento, você ia ficar na grande tribulação, que aí ia ficar com duas, com uma namorada e com uma grande tribulação. Então é um problema quando o pregador começa com isso, tá? Diga para o seu irmão do seu lado que ele é bonito, diga que Jesus está com ele. Eu não vou fazer isso, mas eu preciso fazer algo que vai chamá-los para dentro do sermão, tá bom? Então diga assim comigo: Paulo fez a adoração. Paulo fez a adoração. Paulo tinha um propósito. Paulo tinha um propósito. Paulo fez a invocação. Paulo fez a invocação. Paulo mostrou Paulo mostrou as quatro medidas da cruz. Eu quero pregar um sermão, eu quero colocar título nele de A Oração do Apóstolo Paulo. E olha o que eu tenho atrás de mim aqui. A palavra oração. E por falta de um Paulo, eu tenho logo dois de joelho ali. Providencial, coisa de Deus. Eu que não acredito em coincidência, eu creio que isso é coisa de Deus. Atrás de mim a palavra oração, e eu vou pregar sobre oração. Pois bem, primeiramente eu disse que Paulo fez a adoração. A palavra adoração no grego aí é proskeneu. É prostrar-se, é reconhecer a total dependência. Paulo reconhece a total dependência de Deus para que ele pudesse interceder pelos efésios. Porque quando ele diz, por esta causa me ponho de joelho, ele está se reportando lá ao capítulo 3, versículo 1, quando ele começa a falar sobre interceder pelos efésios. Por essa causa me ponho de joelho. Qual causa? Aqui começa no capítulo 3, versículo 1. Então Paulo faz adoração. Ele se prostra diante do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prosquemer, adorar, nos traz também a ideia bem radical, de pegar a mão e beijar, trazer a mão à boca e beijar. Ou aquela ideia daquela mulher grego-fenícia, ou se você preferir mais simples, a mulher cananeia, que prostrou-se diante de Jesus e o adorou. Veja que enquanto ela vinha falando, nada aconteceu. Jesus só toma uma providência para resolver o problema dela quando ela se prostrou diante dele. Quando ela prosqueneu, quando ela prostrou-se e adorou a Deus. E ainda disse que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mão do seu Senhor. Paulo, conhecedor do Antigo Testamento como era, fez uma coisa que nem todo judeu fazia. Ele ajoelhou-se para orar. A maioria dos judeus oravam em pé. Temos notícia de 2 judeus se ajoelhando. Pode ser que tenhamos mais na Bíblia se procurarmos, mas de cara que me vem à memória, 2 judeus ajoelhando para orar. O primeiro, Jesus, no Getsemane. Ele dobra os joelhos e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito o meu querer, mas seja feita a tua vontade. Pai, eu me prostro diante do Senhor. Pai, eu deixei a minha glória
no céu. Não os meus atributos, mas a minha glória. E me fiz homem. Agora, Pai, eu me coloco de joelhos diante do Senhor, porque a minha alma está angustiada até a morte. Se o Senhor quiser, Pai, passa de mim esse cálice. O cálice aí de maneira nenhuma é o cálice da crucificação. Porque de maneira nenhuma ele pensou em deixar de morrer por nós. Até porque ele já havia dito, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo dou e torno a tomá-la de volta. Então o cálice que ele pediu Glória a Deus. não era o cálice da crucificação. Era o cálice da momentânea separação de Deus. Era o cálice do momento em que o Pai se afastaria dele. O Pai se afastaria dele e ficaria olhando, recebendo o sacrifício de propiciação por mim e por você, para que a nossa amizade pudesse ser reatada com Deus. O Pai afastou-se dele e deixou que ele recebesse sozinho toda a ira pelo nosso pecado. De maneira nenhuma Deus virou o rosto para Jesus. Porque se Deus tivesse virado o rosto de Jesus, para Jesus, ele não teria aceitado o sacrifício. Se você me dá um presente para reatar a nossa amizade e eu viro o rosto, eu não recebi o presente. A nossa amizade não está reatada. Por isso no Salmo 22, diz que Deus não abominou a abominação do aflito, antes nem retirou dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Um judeu, de joelhos, Jesus Cristo. Segundo os judeus de joelho, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele quebra o protocolo, ele quebra o costume judaico de orar de pé e diz, Pai, diante de ti eu me prostro. O texto diz, por esta causa, por causa dos Efésios, por causa da igreja de Itacoaxetuba no século XXI, por causa do professor João Carlos, do pastor João Carlos, por causa do pastor Rony, por causa das irmãs, por causa das crianças, eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele diz perante o Pai, ele nos identifica. Nós não somos bastardos, nós temos um Pai. E não podemos também sermos mentirosos, porque o nosso Pai não é o diabo. O mentiroso é filho do diabo. Por isso no nosso meio não tem crente mentiroso. Por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai. Eu me identifico a igreja de Éfeso, identifico a igreja de Itacoaxetuba, identifico a igreja do Brasil com o Pai. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós já vimos as três coisas, a oração, nós já vimos as três coisas, a adoração, o objetivo, ele se pôs de joelho, adoração, por uma causa, objetivo, e invocação, ele invocou, ele tomou um nome, o nome do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o nome que nós temos tomado sobre a nossa família? Qual é o nome que nós temos tomado sobre os nossos filhos? Será que o nome que nós temos tomado sobre os nossos filhos é cruz? Será que nós dizemos assim, esse menino é uma cruz? Ou nós temos tomado o nome do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre os nossos filhos? Qual é o nome que nós temos tomado? Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Os anjos também tomam
o nome de Jesus. Também toma o nome da Trindade. É só você olhar o profeta Isaías, tendo a visão do trono de Deus. Ele diz que os serafins tinham 6 asas. Vou fazer uma conjectura, tá? 6 asas. Provavelmente porque com 2 eles voavam. Porque tinha que demonstrar sutileza, o anjo voando. Fala de sutileza. Não é necessário que o anjo voe, mas por causa da sua sutileza, da sua leveza, ele é apresentado com 6 asas, com 2 ele voa. Com 2 ele cobre os pés, que significa andar em santidade. E com 2 eles cobrem o rosto para não ver diretamente a glória de Deus, porque até um anjo, se visse diretamente a glória de Deus, seria fulminado. Então vamos colocar em ordem, numa ordem melhor: 2 para voar, 2 para cobrir os pés, que significa andar em santidade, e 2 para cobrir o rosto, para não ver diretamente a glória de Deus. Olhar para Deus, mas vê-lo indiretamente. E agora, eles olham, dizem alguns comentaristas judaicos, que eles olham diuturnamente, dia e noite, para Deus e para a terra. E diuturnamente clamam: Santo, Santo, Santo. Uma alusão à Trindade. Embora o Rabino não vai te dizer isso, mas nós cristãos podemos dizer uma alusão à Trindade. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Está vendo aquela bolinha azul lá embaixo? Aquela bolinha azul aí embaixo é a terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra está cheio da sua glória. Você pode dizer comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra são cheios da sua glória. Pois bem, ele adorou, reconheceu a total dependência, mostrou o seu objetivo e fez a invocação. Invocou o nome de Jesus Cristo, nome do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, quando eu olho para o batismo, o texto diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em outro lugar, o texto do batismo diz que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que tanto no grego quanto no português é um nome só para os 3. Não tem 3 nomes, é um nome só para os 3. Sejam batizados em nome do Pai, não é nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um nome só para os 3. E depois, o Novo Testamento, cumprindo o que está escrito no livro de Joel, que diz que chegará um tempo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto do Novo Testamento atribui isso a Jesus e diz que chegará um tempo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo tem um objetivo ao invocar o nome do Senhor. Por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Para quê? Com qual objetivo? Para que, segundo as riquezas da sua glória, segundo as riquezas da glória da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Como eu gosto de versão antiga, corroborados. Que coisa bonita, né? Enriquece o vocabulário.
é simplesmente fortalecidos. Tá? Para que sejais, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos ou corroborados com poder pelo seu Espírito. O que é que nos fortalece? Tem uma gíria da garotada, e quando eles vão fazer aquele rateio, que no meu tempo se chamava vaquinha, o pastor Rony já me chamou de velho hoje, quando vai fazer aquele rateio, eles dizem assim: e aí, mano, fortalece aí. Fortalece aí. Fortalecer aí é dar algum dinheiro para o rateio. Mas segundo diz Paulo, oi? Aleluia. No final do culto, o Marcelo vai me fortalecer. Se o fortalecimento for bom, eu divido com vocês, tá bom? Se não for, pelo menos a caneca eu levo. Hoje eu levo essa caneca. Pois bem, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo rateio da garotada, pela vaquinha, pelo bom salário, não, pelo Espírito. Quem é que pode fortalecer o crente por dentro? É a sua boa condição social? É a sua confiança na sua saúde, no seu trabalho? Tudo isso é muito bom. Mas a oração de Paulo é para que sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, por dentro. Aleluia. Por dentro, glória a Deus. Ser fortalecido no Espírito, no homem interior. Um fortalecimento por dentro. Junto com esse fortalecimento, é necessário que venha também uma santificação. Porque para ser forte tem que ser santo. Para ser forte tem que ser santo. E o mesmo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23. É o mesmo Paulo que roga que os efésios sejam fortalecidos por dentro, no espírito, no seu homem interior. Fortalecidos no espírito, no seu homem interior. Aleluia. Para que Cristo, pela fé, habite nos vossos corações. Para que Cristo, pela fé, habite nos vossos corações. Diga assim: eu preciso que pela fé, Cristo habite em meu coração. Pois bem, uma empresa tinha um senhor crente, bastante simples. E ele, na sua simplicidade, na hora do almoço, ele almoçava rapidinho e fazia um culto ao Senhor na hora do seu almoço. Alguns irmãos cultuavam com ele e já tinha alguns funcionários que não eram cristãos, não eram crentes, indo também até o culto. E tinha um engenheiro, doutor em física, que era encarregado da empresa. E ele ficava incomodado quando o irmão José pregava que ele estava em Cristo, que Cristo estava nele. Aí uma certa vez o doutor procurou o irmão e disse: seu José, pare com essa bobagem de pregar aí no seu culto. Pode fazer o culto, não tem problema, mas pare com essa bobagem de pregar que o Senhor está em Cristo e que Cristo está no Senhor. Sabe por quê? A não ser que ele é um comprimido e o Senhor bebeu um comprimido de Cristo. Porque a física, seu José, diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço.
ao mesmo tempo. E aí ele disse, olha, está vendo o copo? O copo não está no mesmo lugar que a mesa, ele está sobre a mesa. Está sobre a mesa está embaixo e o copo está em cima. Como é que o senhor pode dizer que o senhor está em Cristo e Cristo está no senhor? Tá bom, doutor, mas pode continuar o culto? Pode. Depois, outra hora, a gente conversa. Ah, mas eu não tenho muito tempo para conversar com você, não, mas pode continuar o culto, outra hora a gente conversa. Quando um belo dia, o irmão José pegou uma tenaz, um pedaço de ferro e começou a aquecer. Começou a aquecer aquele ferro até que o ferro ficou em brasa. Quando o ferro estava em brasa, lá vem o doutor. O ferro em brasa. Aí o José falou, doutor, vem aqui, eu estou com pressa, seu José, vem aqui só um minutinho, doutor. Fala, seu José, é o fogo que está no ferro ou é o ferro que está no fogo? Glória a Deus. É o fogo que está no ferro ou é o ferro que está no fogo, doutor? Eu sei lá, seu José, que loucura é essa? Eu disse, pois é, a palavra de Deus é loucura dos que perecem. Eu também não sei como é que é, mas assim como o senhor não sabe como o ferro está no fogo, se o ferro está no fogo, se o fogo está no ferro, Jesus está em mim e eu nele. Deus é bom. Depois as irmãs enxugam para mim. É a água que está no papel ou é o papel que está na água? Eu não sei não. Não dá para separar. Assim é o crente em Jesus. É assim que o crente, que Jesus habita no crente, pela fé. Pela fé. Jesus habita no crente. Isso é unção. Isso é unção. É o crente em Jesus e Jesus no crente. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Para quê? A fim de estando arraigados e fundados em amor. Arraigados e fundados em amor. Cristo, aleluia. Eu quero chamar a atenção de vocês para mais um detalhe. A carta aos Efésios, ela fala muito e estar assentado. Estar assentado é estar de posse do poder de Deus nas nossas vidas. Poder para vencer as enfermidades, poder para expulsar demônios, poder para pregar o Evangelho, poder para vencer as dificuldades, poder para vencer a depressão, que é o grande mal do século. Poder. Estar assentado significa estar de posse do poder que Jesus deu à igreja. Mas a carta aos Efésios também fala bastante em andar com ele, estar assentado com ele, estar de posse do poder e andar com ele, andar hoje, andar amanhã, andar depois com ele. Andar com ele. Mas entre estar assentado e andar, tem o ajoelhar-se. Não dá para estar sentado, nem para andar com ele, sem antes ajoelhar-se. Por isso Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados, estando firmes, enraizados e fundados em amor, poderdes compreender com todos os santos. Podermos compreender com todos os santos. Qual seja a largura e o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede, que vai além, que é maior do que todo entendimento humano.
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então vamos lá, medidas da cruz. Largura. Para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura. Largura. A largura atinge a todos. A largura do amor de Deus atinge a todos. Será que a largura do amor de Deus que nós aprendemos com Cristo realmente atinge a todos? Porque amar o pastor Rony e a irmã Tânia é fácil. É muito fácil. Já faz uns 15 anos que eu amo esse casal, uns 15, pastor. Por aí, né? Mais ou menos uns 15. Que eu aprendi a amar esse casal. E é fácil. Casal bonito, cheio do Espírito Santo, inteligente, tolerante. Mas será que a largura do amor de Deus em mim alcança para eu amar aquele meu vizinho chato? Para eu amar aquele meu vizinho chato, tomara que ele não ouça essa mensagem. O cara me chamou de chato. Não é você não, não é o da direita não, tá? É o da esquerda. Se o da esquerda ouvir, de todo jeito eu estou mal. Mas será que a largura do amor de Deus é suficiente para eu amar as pessoas que me incomodam? Porque amar o bonitão é fácil. Amar o bonitão, o inteligente, o que canta bem, é fácil. Hoje eu passei a amar a Sofia ainda mais do que eu já amava. Porque eu vi ela tocando órgão, é órgão, né? Teclado. Eu vi ela tocando teclado. Então a caixa que eu nem sei nem o nome do instrumento. Então eu estou ficando velho, né? Só mais 10, tá bom. Só até os 70. Se eu continuar ficando velho desse jeito, vai chegar uma hora que eu não vou saber o nome de mais nada. Então é fácil, amar a Sofia é fácil, tocando teclado bem como ela toca. Amar o Sansão, bonito com esses cabelos bonitos, é fácil. Eu quero ver amar complicado. Será que a largura, medidas da cruz, será que a largura do nosso amor, que nós aprendemos, sendo fortalecidos no Espírito, no homem interior, com Cristo habitando em nós, atinge a todos? Pois é, a largura do amor de Jesus Cristo na cruz. Glória a Deus. A todos. Mas tem também o cumprimento. Deus, A aleluia. largura atinge a todos. O cumprimento atinge todos os tempos. Todos os tempos. Jesus amou a todos em todos os tempos. Aqueles que